Muitos ateus dizem que não existe nenhuma evidência da ressurreição de Jesus, e isso não é verdade. Dezenas de livros com centenas de páginas mostram o contrário. Existem muitas evidências que Jesus de Nazaré ressuscitou e está vivo, e nesse vídeo eu vou te mostrar várias dessas evidências e te mostrar por que você deveria acreditar que o cristianismo é verdadeiro. Eu peço que você fique até o final do vídeo, porque como o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Então basicamente o que vamos discutir nesse vídeo aqui hoje é um tópico importantíssimo, tanto para quem é religioso, tanto para quem não é, porque se Jesus não ressuscitou e o corpo dele ainda está no sepulcro, então a minha fé e a de milhares de pessoas não valem de nada, mas se ele ressuscitou, então tudo muda. Dito isso, vamos analisar as evidências. A maneira como eu vou argumentar para a ressurreição de Jesus é conhecida como o método dos fatos mínimos. Como assim fatos mínimos? Basicamente o que esse método faz é pegar fatos históricos relacionados com a ressurreição de Jesus, que são aceitos pela maioria esmagadora dos estudiosos, sejam eles ateus, agnósticos, judeus, etc. Então nesse vídeo você não vai ver eu pegando o argumento que Jesus ressuscitou porque está escrito na Bíblia. Não, eu vou pegar o que a maioria dos estudiosos de diferentes espectros concordam e vou demonstrar que a melhor explicação para todos esses fatos é a ressurreição de Jesus. Antes de ir para os fatos, eu tenho que já avisar que é um fato fundamental que Jesus existiu e foi uma pessoa histórica. Isso é consenso universal entre os estudiosos. Entre todos os historiadores no planeta, dá para contar na mão aqueles que duvidam da existência de Jesus. Se você quiser saber mais sobre o assunto, vê esse vídeo meu aqui. Já vi algumas vezes e até concordo alguns historiadores chamarem a teoria da não existência de Jesus como terraplanismo da história. E pessoal, eu não falo isso para ofender ninguém, mas eu não posso mentir aqui e dizer que a ideia de que Jesus não existiu é levada a sério na academia. Bom, dito isso, vamos para os fatos históricos. Então vamos lá, primeiro fato. Jesus faleceu por crucificação. A crucificação de Jesus é atestada por documentos cristãos e não cristãos. Entre os documentos não cristãos temos Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que diz que Pilatos ordenou a crucificação de Jesus. O historiador romano Tácito diz que Jesus sofreu a pena mais extrema, que no caso era a crucificação. Luciano de Samosata, peço perdão se estiver falando errado, um satirista grego, escreveu que os cristãos, como você sabe, adoram um homem até hoje, o distinto personagem que introduziu seus novos ritos e foi crucificado por causa disso. Essas são algumas fontes que eram não cristãs, mas que acreditavam que Jesus havia sido crucificado. São muitas as fontes cristãs dos primeiro e segundo século que dizem que Jesus perdeu a vida por meio da crucificação. Entre elas temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que citam esse fato. Por esse e outros motivos que o estudioso altamente crítico John Dominic Crossan escreve que ele foi crucificado é tão certo quanto qualquer outra coisa pode ser na história. Então tá aí, nosso primeiro fato atestado pela grande maioria dos estudiosos. Jesus foi crucificado. Mas Pedrinho, Jesus deve ter sobrevivido à crucificação, por isso os discípulos enganados acreditavam que ele ressuscitou. Calma aí, a gente já vai responder essa objeção. Antes, vamos passar pelos outros fatos, sendo o segundo deles, os discípulos tiveram uma experiência com algo que eles interpretaram como Jesus ressurreto. Como podem estudiosos ateus acreditarem que Jesus apareceu para a maioria dos discípulos? Na verdade, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que a maioria dos estudiosos afirma que os discípulos acreditavam ter visto Cristo ressurreto. Mas vamos lá, tem 2 motivos que levam os historiadores a acreditarem nisso. Primeiro, eles disseram que viram Jesus vivo de novo. Bom, a melhor evidência que temos disso está em uma das cartas de Paulo, que todos os estudiosos afirmam que foi Paulo que escreveu, 1 Coríntios. Essa carta de Paulo foi escrita ali por volta de 55 depois de Cristo. Mas no capítulo 15 a gente acha uma coisa interessante. Do versículo 3 até o versículo 11 desse capítulo, Paulo cita um credo que, segundo os estudiosos Michael Licona e Gary Habermas, os credos eram um meio popular de transmitir informações importantes em um formato que facilitava a memorização e a retenção. Eles serviam para aprender e afirmar a fé e a doutrina. Sobre esse credo, Paulo diz aos coríntios que lhes transmiti o que recebi, ou seja, me ensinaram isso e eu ensinei isso para vocês. Então o que foi que ensinaram para Paulo? Bom, o credo é o seguinte: Cristo pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim. Então Paulo transmitiu essa informação para a igreja de Corinto, o que significa que Paulo considerava essa informação confiável, ou seja, ela veio de alguém confiável. Mas que poderia ter ensinado isso a
a Paulo? É aí que fica interessante. A maioria dos estudiosos acredita que Paulo se converteu entre 31 e 33 depois de Cristo. Paulo diz que 3 anos depois da sua conversão ele foi visitar Pedro. E segundo Licona e Habermas, muitos estudiosos acreditam que Paulo recebeu o credo de Pedro e Tiago nesse período. Uma das razões para isso é o uso por Paulo do termo grego historisai para descrever sua visita a Pedro. O termo significa obter um relato histórico. Assim, quando Paulo visitou Pedro, ele o fez com a intenção de aprender diretamente de Pedro sobre Jesus. Paulo também diz que viu Tiago enquanto estava lá. Portanto, mesmo que Paulo não tenha recebido o credo naquele momento, ele aprendeu informações com 2 dos discípulos mais proeminentes que conheceram Jesus. Assim, ele saberia se o conteúdo do credo era o testemunho deles. Outra possibilidade é que ele o tenha recebido em Damasco no momento de sua conversão, que colocaria a origem do credo ainda mais cedo. De qualquer forma, ele o recebeu de dentro de 2 a 5 anos após a crucificação de Jesus, diretamente dos discípulos. N.T. Wright, outro estudioso do Novo Testamento, diz que esse credo provavelmente foi formulado dentro dos 2 ou 3 primeiros anos após a Páscoa em si, uma vez que já estava em forma de fórmula quando Paulo a recebeu. Então nós temos aí boas evidências de que esse credo e essa afirmação dos discípulos de Jesus não são histórias lendárias, mas sim afirmações feitas pelos próprios discípulos, e não muito, senão imediatamente após a crucificação de Jesus. Ok, temos o primeiro motivo para os estudiosos acreditarem que os discípulos tiveram uma experiência com algo que eles entenderam como Cristo ressurreto. Eles disseram que tiveram essa experiência. O segundo motivo é que eles acreditavam que tiveram essa experiência, ou seja, quando eles disseram que viram Jesus, eles não estavam mentindo. Bom, o jeito que nós sabemos que os discípulos realmente acreditavam que Jesus tinha ressuscitado é que eles estavam dispostos a sofrer, e alguns deles até morrer pela fé deles. Primeiro, que o exemplo que o líder deles deixou para eles é que se seguissem os passos dele, poderiam passar por muito sofrimento. Segundo o estudioso Andrew Locke, esses discípulos sabiam que seu líder, ou seja, Jesus, já havia sido vilipendiado e brutalmente crucificado, e ainda assim escolheram proclamá-lo, sabendo que um destino semelhante poderia muito bem recair sobre eles por fazerem isso. Afinal, era comum executar os seguidores insurgentes junto com eles, e é provável que a maioria dos seguidores de Jesus estivesse escondida com medo de suas vidas no momento de sua morte. Então vemos que só do fato de proclamar a mensagem de Jesus já haveria um grande risco para esses discípulos, que se não acreditassem que Jesus havia ressuscitado, evitariam proclamar essa mentira para não sofrer por motivo nenhum. E segundo, eles não só tinham o risco de serem perseguidos, mas como as evidências mostram, eles foram perseguidos. Um grande exemplo era Paulo, que era um perseguidor da igreja. Sobre esse fato, o estudioso James Dunn diz que não há dúvida que Saulo estava fortemente envolvido na perseguição do movimento cristão embrionário. O próprio Paulo, pós-conversão, também foi muito perseguido pelas suas crenças. Paulo diz que até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Agora pensa comigo, alguém que sabe que está proclamando uma mentira, aceitaria passar fome e sede, tratado como nada, sabendo que tudo isso é devido àquela mentira proclamada? Eu acho muito difícil. E terceiro, eles não foram só perseguidos, como alguns deles foram mortos. Sean McDowell disse que o martírio de Pedro, um dos pilares da igreja primitiva, é a maior probabilidade possível, e cita diversas fontes que apontam que Pedro perdeu a vida em prol da fé. Entre algumas outras figuras do cristianismo que foram martirizadas, temos Tiago, irmão de Jesus, que foi testemunhado ter visto Jesus ressuscitado, foi pelos judeus, conforme registrado por José. O apóstolo Tiago, que era um dos 12, foi executado pelo rei Herodes, de acordo com o autor de Atos. O estudioso James Dunn observa que ninguém duvida da historicidade desse relato. E Paulo, que os primeiros pais da igreja afirmaram unanimemente que foi publicamente executado sob as perseguições dos cristãos de Nero. Além disso, aqueles que proclamavam que Jesus ressuscitou, e se soubessem que isso era mentira, eles não teriam apenas grandes problemas terrenos, mas sim no pós-vida. Como Andrew Locke explica, mentir sobre um assunto tão fundamental relacionado à sua fé seria inconsistente com a devoção deles ao Deus de Israel, pois, de acordo com suas crenças, inventar a ressurreição de Jesus seria ser considerado culpado como falsas testemunhas e condenados pelo Deus de Israel.
Israel. Então, por esses motivos, parece extremamente, na verdade eu diria quase impossível, que com tudo isso contra perseguição, péssima qualidade de vida, punição divina, etc., alguém iria mentir que viu Jesus ressuscitado. Então, por esses motivos, que são 1. Os discípulos disseram que tiveram uma experiência com o Cristo ressurreto. E 2. Eles acreditavam que tiveram uma experiência com o Cristo ressurreto. Que 3. Eles tiveram uma experiência com algo que eles interpretaram como Cristo ressurreto. E como eu disse no começo do vídeo, esse fato e a maioria dos outros que eu estou trazendo nesse vídeo são aceitos pela grande maioria dos estudiosos. Até o altamente crítico do Novo Testamento, Rudolf Bultmann, concordou que a crítica histórica pode estabelecer o fato de que os primeiros discípulos vieram acreditar na ressurreição e que eles acreditavam ter visto Jesus ressuscitado. O estudioso ateu do Novo Testamento, Gerd Ludermann, conclui que pode-se considerar historicamente certo que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, nas quais Jesus lhe apareceu como Cristo ressuscitado. Paula Fredriksen, da Universidade de Boston, comenta: eu sei que, em seus próprios termos, o que eles viram foi o Jesus ressuscitado. É isso que eles dizem em toda a evidência histórica que temos posteriormente atesta a convicção deles, de que foi isso que eles viram. Não estou dizendo que eles realmente viram Jesus ressuscitado. Eu não estava lá, não sei o que eles viram, mas eu sei, como historiadora, que eles devem ter visto algo. E bom, agora vamos para o terceiro fato, mas antes é bom avisar que esse, diferente dos outros, não é aceito pela grande maioria dos estudiosos, mas uma pesquisa feita pelo estudioso Gary Habermas demonstra que 75% dos estudiosos aceitam esse fato como um fato histórico. O nosso terceiro fato é: o sepulcro de Jesus estava e está vazio. Então, quais são os argumentos que levam a maioria dos estudiosos a acreditarem que o corpo de Jesus não esteve por muito tempo no sepulcro? O primeiro motivo é o silêncio da oposição. Segundo Licona e Habermas, Jesus foi publicamente executado em Jerusalém. Suas aparições após a morte do túmulo vazio foram proclamados publicamente lá. Seria impossível para o cristianismo começar em Jerusalém se o corpo ainda estivesse no túmulo. Seus inimigos na liderança judaica e no governo romano só precisariam exumar o cadáver e exibi-lo publicamente para que a farsa fosse destruída. Não só os escritos judaicos, romanos e todos os outros são ausentes de tal relato, mas também há um silêncio total por parte dos críticos do cristianismo que teriam aproveitado evidências desse tipo. Mesmo se o corpo de Jesus não convencesse todos os cristãos de que o cristianismo era falso, segundo Licona e Habermas, ainda teria ocorrido uma grande deserção de crentes que teriam perdido a confiança no cristianismo, ao ver um túmulo ocupado e um corpo em decomposição. Tal deserção, presumivelmente, teria exigido a atenção dos apologistas cristãos do século II e III, como Justino, Tertuliano e Orígenes. Certamente esperaríamos ter ouvido de Celso, o crítico do cristianismo do século II, se o corpo de Jesus tivesse sido exibido. Então, no caso, os inimigos do cristianismo teriam uma prova irrefutável que dispersaria muitos crentes. E se isso acontecesse, teríamos vários cristãos desesperados que procurariam responder isso. Porém, em toda a literatura judaica, romana e cristã, nós não encontramos nada que se pareça com isso. O segundo motivo é que os primeiros opositores judeus admitiram que o sepulcro estava vazio. Como Licona e Habermas dizem em seu livro, a alegação judaica mais antiga relatada a respeito da ressurreição de Jesus foi acusar os discípulos de terem roubado o corpo, uma admissão indireta de que o corpo estava indisponível para exibição pública. Essa é a única teoria opositora inicial que conhecemos e que foi apresentada pelos inimigos de Jesus. Nós vemos que essa era a alegação judaica em Mateus 28, do 11 ao 15, no diálogo com Trifão de Justino Mártir e na obra de Espetáculos de Tertuliano. Por isso sabemos que essa era uma alegação dos primeiros judeus opositores. Dificilmente os opositores judeus admitiriam que o sepulcro de Jesus estava vazio. O que eles mais queriam é chegar no sepulcro que Jesus foi sepultado, pegar o corpo dele e expor para acabar com esse movimento inicial cristão. Mas, pelo que parece, eles não conseguiram fazer isso, o que significa que o corpo de Jesus não estava acessível para eles. Muito provavelmente porque sim, o sepulcro de José de Arimateia estava vazio. Então, basicamente, todo mundo admitia que o sepulcro de Jesus estava vazio. A diferença é a explicação que eles davam. Mas então, esses primeiros judeus estavam certos em dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus? Faz algum sentido histórico isso? Mais pra frente a gente vai responder essa dúvida. Mas antes tem mais um argumento que reforça a veracidade do relato do sepulcro vazio. Um terceiro argumento para a veracidade do relato do sepulcro vazio é o testemunho das mulheres. No primeiro século, o testemunho de mulheres para qualquer coisa era descartado, porque as mulheres
mulheres eram tidas como más testemunhas. De acordo com Joséfo, historiador judeu do primeiro século, de mulheres não se deve aceitar nenhum testemunho, devido à levianidade e temeridade de seu gênero. Mas, como vemos nos evangelhos, quem são as principais testemunhas? Em alguns evangelhos, as únicas testemunhas do sepulcro vazio? As mulheres. Então, o que os evangelistas estão basicamente falando é: a informação de que o sepulcro de Jesus estava vazio vem de que a nossa cultura considera ter a menor credibilidade ao passar informações. Agora pense comigo, os evangelistas com certeza queriam que seus respectivos evangelhos parecessem confiáveis ao leitor não cristão. Então essa é a última coisa que eles inventariam, a não ser que eles quisessem dar um no próprio pé. Então eles não teriam motivo para incluir isso nos evangelhos deles, a não ser que isso fosse a verdade. Assim, a única razão plausível para que isso esteja registrado nos evangelhos é que realmente aconteceu. Então temos aí 3 motivos para aceitar historicamente que o sepulcro de Jesus estava vazio. De acordo com o ex-historiador da Universidade de Oxford, William Wend, todas as evidências estritamente históricas que temos são a favor do túmulo vazio. E aqueles estudiosos que o rejeitam deveriam reconhecer que o fazem com base em algum outro motivo que o não da história científica. Então estão aí esses 3 fatos. Jesus faleceu por crucificação, os discípulos tiveram uma experiência com algo que eles entenderam como Cristo ressurreto e o sepulcro de Jesus estava vazio. Bom, se olharmos para esses 3 fatos, vemos que a teoria da ressurreição de Jesus é uma que faz muito sentido. Ela explica esses 3 fatos tranquilamente. Mas óbvio que existem críticos que dão explicações alternativas para esses fatos. Então vamos começar por uma objeção ao primeiro fato. Bom, uma objeção a esse primeiro fato é aquela que a gente estava falando lá atrás. É uma teoria chamada da teoria do desmaio. Apesar de não ser muito popular na academia dos dias atuais, essa é uma ideia que foi muito popularizada pelo livro Código da Vinci. Resumindo o que essa teoria diz, Jesus desmaiou na cruz, sobreviveu à crucificação, saiu do túmulo e se apresentou aos discípulos depois. Então Jesus não ressuscitou no caso, ele nem chegou a falecer na cruz. Essa teoria praticamente rejeita o primeiro fato e tenta explicar os outros 2. E galera, essa teoria sofre de muitos problemas. Primeiro, ela subestima muito o processo de crucificação no primeiro século. De verdade, eu poderia citar os detalhes desse processo, mas muito provavelmente o YouTube cortaria o alcance desse vídeo por conta do nível absurdo de desumanidade envolvido nesse processo. Enquanto eu falo aqui, vocês estão vendo na tela algumas características que o Dr. Andrew Locke destaca que aconteceria com vítimas desse tipo de pena. Por conta disso, ele conclui que a flagelação, os e a crucificação teriam deixado Jesus sofrendo de grave perda de sangue, desidratação, respiração inadequada e esforço físico intenso, resultando eventualmente em colapso cardiovascular, que foi a provável causa da morte de Jesus. Então o que essa teoria subestima em muito é o processo da crucificação. Se não acabasse com a pessoa na hora, aos poucos ia tirando a vida da mesma. Mas mesmo assim, vamos supor que, olha só, por um milagre Jesus sobreviveu à sua crucificação. Será que aí os discípulos teriam pensado que ele ressuscitou? Segundo o Dr. Andrew Locke, mesmo que Jesus não tivesse falecido, ele estaria meio falecido. A hipótese do desmaio não explica como um Jesus meio falecido, ainda sofrendo com os ferimentos da flagelação e da crucificação, poderia ter persuadido os 12, os mais de 500 irmãos e os outros apóstolos de que ele era o Senhor da vida ressuscitado e testemunhar que eles tinham visto Jesus ressuscitado. Ver um Jesus meio falecido não os teriam convencido a adorá-lo como o divino criador do universo que superou a morte. Isso só os teria convencido que ele precisava de atenção médica urgente. Se os discípulos não estivessem convencidos de que Jesus ressuscitou, eles não teriam arriscado suas vidas proclamando a ressurreição de Jesus e não estariam dispostos a se sacrificar por isso. E por fim, o que a teoria do desmaio não explica é que se Jesus sobreviveu à sua crucificação de maneira natural e o seu corpo era idêntico ao de antes de ser crucificado, da onde os primeiros cristãos tiraram a ideia de que Jesus, após a sua ressurreição, atravessava paredes e que ele aparecia e desaparecia dos lugares de maneira sobrenatural. O corpo de Jesus era o mesmo que foi parar no sepulcro, mas agora continha características que não eram naturais. Características essas que um Jesus que sobreviveu à crucificação naturalmente não teria. Então vemos aí que a teoria do desmaio sofre de vários problemas. Então por isso a gente vai descartar elas e partir para as próximas. Vamos dar uma olhada agora nas objeções para o nosso terceiro fato, o sepulcro vazio. Porque as objeções que eu acho que são as mais fortes mesmo são contra o segundo fato. Então vamos logo passar por essas objeções mais
fracas para depois ir para as com mais peso. Então vamos lá, objeção para o fato 3, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Essa objeção aí no caso é uma das primeiras, se não a primeira objeção contra a ressurreição de Jesus. Como a gente já discutiu enquanto falávamos sobre as evidências do sepulcro vazio. Bom, não tem muito o que explicar, essa objeção tenta explicar o fato 3, de que o sepulcro de Jesus estava vazio. Vamos então pensar por que os discípulos de Jesus roubariam o corpo dele. Richard Carey, em The Empty Tomb, Jesus Beyond the Grave, argumenta que alguns amigos ou admiradores secretos poderiam ter roubado o corpo com o propósito de simular a ressurreição, para inspirar fé nos bons ensinamentos de Jesus e fazer as pessoas pensarem que seu bom nome foi legitimado por Deus. Bom, essa teoria também sofre de alguns problemas e nós vamos listar eles aqui. Primeiramente, seguidores de Jesus que realmente admiravam os ensinamentos de Jesus estariam sendo totalmente contraditórios ao inventarem uma mentira sobre a ressurreição dele, já que o que os evangelhos nos mostram é que os ensinamentos de Jesus eram contra a mentira e não a favor. Além disso, os primeiros discípulos de Jesus eram judeus devotos e, como vimos, o Deus de Israel punia mentirosos. Então, além de sacrificar sua vida por uma mentira, esses discípulos também sofreriam no pós-vida por sustentar essa farsa. Então, como o Dr. Andrew Locke conclui, é improvável encontrar alguém disposto a arriscar, sofrer e morrer por algo que sabe ser uma mentira e a ser punido por Deus por isso após a morte. Os amigos teriam tentado outras maneiras mais seguras de promover os bons ensinamentos e o bom nome de Jesus. Bom, como vimos aí, seria bem provável eles roubarem o corpo de Jesus para inspirar as pessoas e etc. Dizer que eles roubaram o corpo de Jesus porque queriam ganhar algo também não faz sentido nenhum, porque como já apontamos em outros momentos desse vídeo, os discípulos não inventariam ter visto Jesus ressuscitado por conta das consequências disso, como perseguições, sofrimento e punições pelo próprio Deus de Israel. Então é bem improvável que algum seguidor de Jesus teria roubado o corpo deles, sejam por motivos entre aspas nobres ou egoístas. Agora vamos para o que eu considero a melhor objeção contra a ressurreição de Jesus, a hipótese intramental. Bom, resumindo, o que os defensores dessa hipótese afirmam é que sim, os discípulos viram de Jesus, mas isso foi coisa da cabeça deles. Como o teólogo alemão David Stroh explica, assim a fé em Jesus como o Messias, que por sua violenta havia recebido um choque fatal, foi subjetivamente restaurada pela instrumentalidade da mente, pelo poder da imaginação e pela agitação nervosa. O já citado estudioso ateu Gerd Ludemann argumenta que Pedro teve alucinações de Jesus primeiro devido ao luto severo, e estas se espalharam infecciosamente para o resto dos apóstolos e para os mais de 500 irmãos. Richard Carey argumenta que as previsões de Jesus sobre sua morte ressurreição poderia ter preparado as expectativas dos discípulos e resultado em alucinações deles com Jesus ressuscitado. Bom, assim como as outras hipóteses e teorias que eu abordei nesse vídeo, a hipótese intramental também sofre de diversos problemas. Os estudiosos favoráveis a essa teoria divergem como essa experiência aconteceu na mente dos discípulos. Vamos começar supondo que foram alucinações. Segundo o dicionário de psicologia da Associação Americana de Psicologia, uma alucinação é uma percepção sensorial falsa que tem uma sensação convincente de realidade, apesar da ausência de um estímulo externo. Vamos lá, como nós vimos, as aparições de Jesus não foram para alguns indivíduos, mas também para grupos de pessoas. Lembra do credo de 1 Coríntios? Então, lá está escrito que além das aparições individuais, temos 3 aparições em grupo, sendo elas para os 12, para os mais de 500 irmãos e para todos os apóstolos. Então, segundo esse artigo do estudioso do Novo Testamento Gerd Habermas e o médico físico Joseph Bergeron, é importante notar que alucinações coletivas idênticas e simultâneas não são encontradas na literatura médica revisada por pares, e não há menção de tais fenômenos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Assim, o conceito de alucinação coletiva não faz parte da compreensão psiquiátrica atual ou da patognomonia aceita. A alucinação coletiva como uma explicação para as experiências grupais dos discípulos com Jesus após a crucificação é indefensável. Portanto, vemos aí que é difícil defender que os discípulos todos alucinaram coletivamente, estar vendo, ouvindo, conversando e tocando Jesus do ponto de vista psiquiátrico. Para efeitos de comparação, dizer que os discípulos estavam alucinando coletivamente é a mesma coisa dizer que ao dormir eles estavam tendo um sonho coletivo, o que faz pouco sentido. Muitos dos casos considerados por alguns como alucinações coletivas, como relatos antigos e modernos de visões ou de ver coisas no céu, podem ter sido casos de ilusões, que diferentes de alucinações, existe realmente
necessariamente um estímulo interno, porém ele é identificado de maneira incorreta. Um estudo interessante de 1964 conseguiu fazer com que 49% dos participantes do estudo fossem induzidos a uma alucinação sonora, fazendo com que eles escutassem uma música que não estava sendo tocada. Porém, o interessante é que desses 49%, 44% entenderam que o que eles experienciaram foi uma alucinação, ou seja, apesar deles terem aquela experiência, eles sabiam que aquilo não foi real. Isso demonstra que mesmo que se os discípulos individualmente tivessem alucinações com a pessoa de Jesus, é razoável dizer que parte deles, se não a maioria, teria entendimento de que aquilo não era real. As pessoas no passado, assim como nós, sabiam diferenciar alucinações da realidade, assim como N.T. Wright vai pontuar. Se os discípulos simplesmente viram ou pensavam ter visto alguém que tomaram por Jesus, isso por si só não teriam gerado a história que nós temos. Todos no mundo antigo assumiam como algo normal que as pessoas às vezes tivessem experiências estranhas envolvendo encontros com os mortos, especialmente com os recentemente falecidos. Eles sabiam pelo menos tanto quanto nós sobre tais visões, sobre fantasmas e sonhos, e o fato de que tais coisas frequentemente ocorriam no contexto do luto ou da dor. Eles tinham uma linguagem para isso, e não era a ressurreição. Então nós vemos aí que a teoria da alucinação dos discípulos sofre de alguns problemas. Primeiro, os discípulos afirmaram sinceramente que houveram aparições de Jesus para grupos, porém, como o estudo de Habermas e Bergeron demonstra, o conceito de alucinação coletiva não faz parte da compreensão psiquiátrica atual ou da patognomonia aceita. Segundo, os discípulos saberiam diferenciar uma alucinação de uma aparição real, e com certeza eles não iriam sacrificar sua vida no que eles sabiam que não era real. E terceiro, alucinações não explicam porque o sepulcro de Jesus estava vazio. Bom, certo, vamos para mais uma teoria. Os discípulos viram Jesus ressurreto, mas foi uma visão, como se o fantasma ou o espírito de Jesus estivesse lá. Bom, essa teoria tem alguns problemas, assim como as alucinações. Mais uma vez, é bom lembrar que pessoas da antiguidade sabiam diferenciar o que era uma visão, uma alucinação e um sonho da realidade. Como N.T. Wright bem nota, muitas pessoas têm visões de alguém que amam e que acabou de falecer, e eles tinham uma linguagem para isso. Diriam, é seu anjo, ou é seu espírito, ou é seu fantasma. Não diriam, ele ressuscitou dos mortos. O estudioso Christopher Bryan argumenta que nem na antiguidade nem no presente tais visões ou pensamentos são normalmente considerados evidência de ressurreição. Pelo contrário, segundo ele, elas são vistas, no pior dos casos, suponho, como alucinações, no melhor, como eu as vejo, como comunicações genuínas de conforto sobre os falecidos vindas do além-túmulo. Mas em nenhum dos casos são consideradas declarações que o falecido ressuscitou dos mortos. No entanto, é isso que os textos afirmam sobre Jesus. É isso que Pedro e Paulo realmente dizem. Por que eles fazem isso? A hipótese intramental deixa essa questão sem resposta. Se a experiência dos primeiros cristãos era o tipo de experiência que Bultmann, Borg, Savick e Crossan sugerem, visionária e interna, simplesmente a conversão de seus corações para a verdade de Deus e o verdadeiro significado da vida e morte de Jesus, então por que diabos eles não disseram isso? A linguagem para descrever tais experiências estava claramente disponível. Então por que os primeiros cristãos não a usaram? Por que escolheram em vez disso usar a linguagem de ressurreição, palavras como egueiro e anisteme, palavras que, como observamos, eram normalmente usadas em contextos bastante diferentes e cujo uso aqui estava, portanto, convidando ao mal entendido de experiências que, de fato, teriam sido perfeitamente aceitáveis para muitos no mundo antigo que achavam ressurreição de ridículo. Então o problema é que não tem nenhuma evidência que mostre que os primeiros cristãos tiveram uma experiência do tipo de visão com Jesus. Pelo contrário, sobra evidência demonstrando que o tipo de encontro que eles tiveram com Jesus foi corpóreo. Agora que nós tiramos as hipóteses de alucinações e visões de lado, vamos para uma última que vale a pena a gente falar. Bom, nós já vimos que não se pode explicar a ressurreição de Jesus dizendo que ele sobreviveu à crucificação, nem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, ou que eles alucinaram a presença dele. Como não restam opções, muitos críticos vão para a ideia de que sim, os evangelhos, que apesar de fazerem parte dos primeiros documentos cristãos, entenderam errado. E o que os primeiros cristãos queriam expressar é que Jesus ressuscitou de uma maneira espiritual, não corpórea. Com o tempo, essa ideia se perdeu e se tornou o que é refletido nos evangelhos. O que o crítico normalmente vai usar para argumentar que os discípulos não pregavam uma ressurreição corpórea de Jesus é para Paulo, que é um dos primeiros cristãos a escrever algo, e tentar mostrar que Paulo não acreditava em uma ressurreição corpórea, e sim espiritual. Normalmente é usado 1 Coríntios 15, aquele capítulo
capítulo do credo, onde no versículo 50 Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ou seja, Jesus não pode ter ressuscitado corporalmente, o que iria contradizer os evangelhos. Então o problema dessa inferência de alguns críticos é que devemos analisar essa expressão no seu contexto cultural. De acordo com Kenneth Wright, enquanto Paulo declara que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ele não quer dizer que a fisicalidade será abolida. Carne e sangue é um termo técnico para aquilo que é corruptível, transitório, destinado à morte. O contraste, novamente, não é entre o que chamamos de físico e o que chamamos de não físico, mas entre a fisicalidade corruptível por um lado e a fisicalidade incorruptível por outro. Além disso, nós vemos que não apenas não temos evidências de que Paulo acreditava em uma ressurreição espiritual, também como temos boas evidências de que ele acreditava em uma ressurreição corpórea. Como Habermas e Liconas evidenciam em seu livro, Paulo escreve que quando Cristo retornar, ele transformará o nosso corpo humilhado para que seja como seu corpo glorioso. É o nosso corpo humilhado e mortal que será transformado e não eliminado. O apóstolo poderia facilmente ter dito que seríamos semelhante ao Espírito glorioso de Jesus, mas em vez disso, ele usou a palavra corpo. Paulo afirma que o corpo futuro dos crentes será semelhante ao corpo do Jesus ressuscitado. Portanto, se a visão de Paulo é que o estado futuro do crente envolve um corpo, a visão dele também é que Jesus tem um corpo em seu estado ressuscitado. Se nossa transformação de mortal para imortal é semelhante a dele, uma ressurreição corporal para Jesus, por conseguinte, parecia ser a visão de Paulo. Paulo escreve: mas se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio de seu espírito que habita em vocês. Isso não diz muito sobre a natureza ou aparência do corpo glorificado, indica que Paulo parece ter acreditado que uma transformação foi feita ao corpo mortal de Jesus. Ele não foi deixado no túmulo. Além disso, como já discutimos nesse vídeo aí, temos boas evidências de que os evangelistas permanecerão conservadores às tradições, alterando minimamente o conteúdo delas. Além disso, se não fossem apóstolos, eram próximos de um, então muito provavelmente os evangelhos refletem o que os discípulos ensinavam, tanto porque durante a escrita dos evangelhos, que no caso são explícitos sobre uma ressurreição corpórea, muitas das testemunhas de 1 Coríntios ainda estariam vivas e poderiam servir como fontes para os evangelistas escreverem suas biografias. Então, não temos evidências que comprovem que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição espiritual. Pelo contrário, ela foi corpórea e os escritos de Paulo comprovam isso. Então, pessoal, a gente viu nesse vídeo aqui que existem 3 fatos relacionados à ressurreição de Jesus que são aceitos pela maioria dos estudiosos. Vimos que nenhuma teoria naturalista consegue explicar esses fatos como a ressurreição de Jesus explica, pois se Jesus ressuscitou, ele primeiro deve ter falecido, o que explica o fato 1. A ressurreição de Jesus também explica por que os discípulos viram Jesus depois de seu falecimento, já que ele estava vivo de novo e poderia estar na presença dos discípulos e várias pessoas no mesmo ambiente testemunharem a sua presença. Isso então fortaleceria a crença dos discípulos e fariam eles sofrerem e até perderem sua vida em prol dessa crença. E no caso do fato 3, se Jesus realmente apareceu aos discípulos, ele deve ter saído de seu sepulcro para falar fisicamente com os mesmos, ou seja, o seu sepulcro estava vazio. Ou seja, a melhor explicação para todos esses fatos é que sim, Jesus ressuscitou. E aí, o que achou dessas evidências? Tem algum problema com a teoria da ressurreição? Põe nos comentários que eu posso responder. No mais é isso, se você puder deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda a engajar os vídeos, fazendo ele chegar para mais pessoas. Eu acho que esse vídeo está bem legal, então vale a pena você fazer isso. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que você tenha uma semana abençoada e até mais.